Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Ulisver Silva, eu sou cineasta, produtor independente aqui de Campo Grande. Assumi agora como representante do Colegiado Audiovisual, junto com a nossa colega Lisandra Moraes, que está ali, está aqui com a gente. Dá um tchauzinho, Lisandra. É um prazer estar aqui com vocês. Tem mais uma pessoa entrando, só um minutinho. O propósito da gente estar se encontrando hoje surgiu um debate entre os componentes, entre os participantes do Colegiado Audiovisual de Mato Grosso do Sul, sobre a importância de trazer os acadêmicos da UFMS para participar do colegiado, né? E aí, durante as discussões, eu levantei a questão de que seria importante a gente apresentar o colegiado, explicar como funciona o colegiado, como funcionam as relações entre a sociedade civil, entre os produtores de cinema e de audiovisual do nosso estado e o poder público, né? Para evitar o que aconteceu, por exemplo, comigo, quando eu passei a me envolver com a classe audiovisual aqui em Mato Grosso do Sul, há uns 10 anos atrás, eu não entendia muito bem como a coisa funcionava. Eu ouvi falar sobre colegiado, sabia sobre Fundação de Cultura, Secretaria de Cultura, mas não entendia muito bem como a coisa funciona. E eu fui aprendendo aos poucos, participando, né? Então, para evitar, enfim, que os estudantes, os acadêmicos, fiquem perdidos, como eu fiquei, como muitos acabam ficando quando entram no colegiado, a gente promoveu junto com a Marinete, da Fundação de Cultura, e a Ângela, da Secretaria de Cultura, e com a Lisandra, esse encontro para esclarecer como é que funcionam, né, as políticas públicas para o audiovisual aqui em Mato Grosso do Sul, como que a classe se organiza, e aí, assim, os jovens profissionais do audiovisual vão poder estar entrando com a gente mais cientes de como as coisas funcionam, tá bom? Vai ser uma explicação bem breve. Eu vou estar falando agora sobre o colegiado. A Marinete vai estar falando sobre a Fundação de Cultura, sobre as ações, o trabalho da Fundação de Cultura, do Museu da Imagem e do Som também. E a Ângela, que ainda não entrou, vai estar falando com a gente sobre a Secretaria Municipal de Cultura, tá bom? Deixa eu só ver. A Ângela ainda não entrou, mas assim que ela entrar, ela conversa com a gente. Lisandra, você quer falar alguma coisa antes? Primeiramente, um bom dia a todos, que seja muito positivo esse encontro. Eu tenho uma participante especial aqui, que não tem como mutar. Ela está aqui nos ouvindo, possivelmente vai ser uma ouvinte ativa, por isso eu vou ficar com o microfone desligado. Maua, daqui a pouco eu apresento ela para vocês. É muito importante esse encontro e eu que estudo cinema desde que sou residente do estado, venho buscando beber da fonte e conhecer com as pessoas que fazem, e ter a teoria é muito importante. Então, o estado ganha com o curso na faculdade. O legado que a gente quer deixar é justamente que as histórias, as pessoas e as identidades, elas sejam cada vez mais bem resolvidas e fortes nesse estado que tem muito ainda para construir. Beijo, estou aqui, tá? Obrigado, Lisandra. Marinete, quer comentar alguma coisa antes da gente começar? Não, tá tudo bem. Eu falo na sequência. Obrigada. Então tá. Eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar uma apresentaçãozinha rápida aqui sobre o colegiado. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém confirma para mim, por favor? Sim. Tá bom. Bom, quem é quem no audiovisual de Mato Grosso do Sul?
Antes da gente entrar exatamente no assunto sobre os colegiados, como a gente se organiza aqui em Mato Grosso do Sul, eu montei essa lâmina aqui só para a gente introduzir sobre como é que se financia, como é que se viabiliza produções audiovisuais no Brasil, né? Nós temos duas modalidades, o financiamento público e o financiamento privado. O financiamento público, nós temos duas modalidades também, que é o fomento direto e o fomento indireto. O fomento direto é quando o Estado bota dinheiro diretamente na produção de uma obra artística, no nosso caso, filmes, séries, etc. A gente tem como exemplos os editais, os prêmios, que podem ser tanto ao nível federal, estadual ou municipal. O fomento indireto seria a lei do audiovisual e a lei de incentivo à cultura, que é dinheiro público também, só que você precisa envolver empresas no meio dessa jogada, né? Envolve empresas, envolve renúncia fiscal, um mecanismo um pouco mais complexo. Financiamento privado, nós temos doação, patrocínio, investimento, coprodução, empréstimo, pré-vendas, product placement e a famosa vaquinha, tá? O financiamento privado é muito mais forte em países como os Estados Unidos, né, onde essa forma de viabilização é muito mais desenvolvida. Aqui no Brasil nós temos também, já houveram filmes que foram feitos com investimento, com dinheiro totalmente privado, mas por conta de uma questão econômica, problemas econômicos que nós temos aqui no Brasil, o investimento privado é mais restrito aqui, é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, o nosso caso aqui, em Mato Grosso do Sul, agora trazendo mais para a nossa realidade, a gente é bastante dependente, digamos assim, do financiamento público, especificamente desse primeiro aqui, fomento direto, editais e prêmios, que, mais uma vez, é um modelo em que o Estado, seja a prefeitura ou o Estado, lança um edital que é similar a uma eu esqueci o termo técnico, mas é um chamamento público, né? Que acontece uma vez por ano. Os produtores audiovisuais mandam seus projetos, esses projetos são avaliados, e aí aqueles que são aprovados recebem um dinheiro, abre-se uma conta bancária, recebem o dinheiro, e aí realizam as suas obras, tá bom? Então, para os acadêmicos aí, o audiovisual aqui no nosso estado tem uma forte relação com esse fomento direto, tá? Tanto a nível municipal quanto a nível estadual. Agora, falando especificamente sobre como que é o cenário dessa relação entre os produtores audiovisuais e o Estado. Falando especificamente sobre o governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui a Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura e a Fundação de Cultura, que é subordinada a essa secretaria. A Fundação de Cultura é uma instituição que já existe há bastante tempo aqui no nosso estado, e a Marinete vai explicar com mais calma. Marinete, se eu falar alguma besteira, por favor, me interrompa. Ela é responsável por fomentar o setor artístico, fomentar o desenvolvimento artístico aqui no nosso estado, tá? Ela promove várias atividades, várias ações, e uma delas, é o que eu acabei de comentar com vocês, é o fomento direto, né? A publicação de editais a nível estadual para a viabilização de produções artísticas. E aí engloba tanto o audiovisual, que é o nosso caso, quanto outras áreas artísticas, como a própria capoeira, artes visuais, música, etc. Bom, até o momento a gente está falando sobre Estado, né? Então, você tem o Estado, os funcionários públicos que trabalham nessas entidades, trabalhando para promover o setor artístico. Existe uma necessidade da gente, que é artista, que é produtor, que desenvolve produções artísticas, de ter uma interlocução com o Estado, né? Quando a Fundação de Cultura vai lançar um edital, ela tem uma série de critérios que tem que seguir, mas muitas vezes existe uma necessidade da própria fundação de conversar com os profissionais para checar se o que está sendo colocado aí no texto, nas regras, tem a ver com a nossa realidade.
Então, surgiram ao longo do tempo instâncias, formas de organização para que a gente pudesse conversar com o Estado e ajudar na construção dessas, tanto dos editais quanto de outras políticas também para o nosso setor. Por isso surgiu aqui o Conselho Estadual de Cultura, o Fórum Estadual de Cultura e os colegiados, tá? Vamos por partes. Conselho Estadual de Cultura é um grupo de representantes de cada classe artística. Então, temos um representante, temos uma conselheira do audiovisual que representa a gente, temos um conselheiro do teatro, outro conselheiro da dança, enfim, da literatura e diversas outras classes artísticas, tá? Esses representantes se reúnem regularmente com a Fundação de Cultura, com o secretário de Cultura, enfim, para deliberar sobre políticas para o nosso setor, tá? Então, esse representante, a nossa representante, que atualmente é a Silvia, ela se reúne junto com a Fundação de Cultura e passa para a gente o que está rolando por lá. A gente passa para ela também as nossas demandas e ela, junto com os outros conselheiros, se reúnem e deliberam junto com a Fundação de Cultura. Além do Conselho Estadual de Cultura, nós temos o Fórum Estadual de Cultura. O Fórum é um grande grupo que abrange todo mundo, tá? Enquanto no Conselho nós temos uma pessoa representando cada setor, no Fórum nós temos todo mundo, tá? Todos os grupos de teatro, todos os escritores, todos os roteiristas, diretores, técnicos, todo mundo que está interessado em discutir junto assuntos políticas para o setor artístico, se reúne no Fórum Estadual de Cultura para debater sobre essas questões. Então, quando a gente tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma demanda, a gente se reúne no Fórum Estadual de Cultura e encaminha, seja para o Conselho, ou seja diretamente para a Fundação de Cultura, tá bom? E aí, cada setor, cada grupo artístico que compõe o Fórum Estadual de Cultura se reúne por meio dos colegiados. Então, os colegiados é a parte mais específica mesmo, sabe? Onde cada grupo se organiza e conversa entre si para decidir, enfim, políticas para o seu próprio setor. Então, nós temos 9 colegiados. Aqui eu coloquei só 4, só para exemplificar. Mas nós temos 9. Temos o colegiado do audiovisual, que eu e a Lisandra representamos aqui. Temos o colegiado do teatro, o colegiado da música, da dança, capoeira, etc. Tá? E como esses colegiados conversam, como que eles deliberam? Antes da pandemia, a gente tinha o WhatsApp e as reuniões presenciais, né? Agora, com a pandemia, é só o WhatsApp e o Zoom. Então, quando a gente precisa fazer alguma reunião, debater coisas, a gente marca reuniões online e fora dessas reuniões, nós temos o grupo do WhatsApp, onde a gente troca ideias, conversa e compartilha, enfim, nossos debates, nossas demandas, tá bom? Então, recapitulando, agora de baixo para cima, nós temos os colegiados, cada colegiado é um grupo de cada setor artístico, certo? Temos o Fórum Estadual de Cultura, que é um grupão que abrange todo mundo, todos os grupos artísticos, para discutir políticas para o setor, para a classe artística de maneira geral. Temos o Conselho Estadual de Cultura, que são representantes de cada grupo artístico, e esse conselho se reúne com a Fundação de Cultura, vinculada à Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura, que é o órgão público do governo estadual para tratar, para gerenciar, enfim, o desenvolvimento artístico do nosso estado, tá bom? É isso. Nós temos uma estrutura bem parecida na prefeitura de Campo Grande. Ao invés, o órgão similar à Fundação de Cultura é a Sectur, Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, que tem a função bem parecida com a Fundação de Cultura, só que ela é específica para a nossa cidade, tá? Então, ela também publica editais, ela também fomenta o setor, ela também cria políticas, desenvolve políticas ou implementa políticas para o setor, para o setor artístico de Campo Grande.
Nós também temos um conselho lá, no caso, o Conselho Municipal de Cultura, que funciona da mesma maneira que o Conselho Estadual. Temos ali representantes de cada setor artístico deliberando assuntos junto com o órgão público. Também temos um fórum, que funciona da mesma maneira que o Fórum Estadual, e os colegiados, audiovisual, teatro, dança, música e etc. Tá? Até vou voltar, a estrutura é muito parecida, na verdade é praticamente a mesma coisa, tá? A diferença é que, aqui, no caso, junto à Fundação de Cultura, a gente delibera sobre assuntos que abrangem o Estado inteiro. E junto à Sectur, a gente delibera sobre assuntos específicos de Campo Grande. Tá? Tanto a Sectur quanto a Fundação de Cultura trabalham com financiamento público modelo fomento direto, né? Que eles publicam editais ou prêmios, quem tem projetos inscreve, se for aprovado, recebe o dinheiro, realiza, presta contas e distribui a produção artística para a população de Campo Grande, para a população do estado de Mato Grosso do Sul, tá bom? E a gente, enquanto colegiado, a gente está sempre discutindo, seja no WhatsApp, seja nas reuniões online, políticas para o nosso setor, sugestões, tanto para a Sectur, no caso estadual, né, para a Fundação de Cultura, sobre como o Estado pode estar ajudando a fomentar o nosso setor, ajudando a fomentar as nossas produções, distribuir nossas produções. E vai ser muito bacana que os acadêmicos, ao longo do tempo, possam estar se envolvendo junto com a gente, somando forças. É um trabalho voluntário, tá? É importante destacar isso, com exceção, é claro, né, do pessoal que trabalha na Fundação de Cultura e que trabalha na Sectur. O trabalho da gente no colegiado é um trabalho voluntário. A gente reúne demandas de todos os profissionais e luta para que essas demandas sejam aplicadas, negocia, né, junto com os órgãos públicos, para que essas demandas sejam aplicadas e a gente possa estar aumentando as nossas produções aqui no nosso estado, tá bom? Bom, essa é a apresentação bem sintética, né, que a gente propôs. Eu vou abrir agora espaço para a Marinete poder falar agora especificamente sobre a Fundação de Cultura, como é que funciona. Lembrando que a Fundação de Cultura é um órgão estadual, certo? E daqui a pouco a Ângela vai estar falando sobre a Secretaria Municipal, tá bom? Deixa eu só tirar a telinha aqui. Temos mais 2 pessoas entrando. É isso. Marinete, fica à vontade. Oi, bom dia. Vou compartilhar minha tela. Bom, eu sou Marinete, coordenadora aqui no Museu da Imagem do Som. Queria agradecer ao colegiado e ao curso de audiovisual da UFMS para a gente fazer essa parceria na realização da semana aí do cinema brasileiro. No final eu mostro o restante da programação. A gente está começando a semana exatamente hoje. Depois eu mostro o que vem aí. Agradecer sempre essa parceria que a gente tem. Esse aqui é o prédio da Fundação de Cultura, né? A gente está aqui nesse prédio. Ele, na verdade, é o Memorial da Cultura. Aqui a gente também tem o Museu de Arqueologia, né? Então ele engloba aí uma série de organizações. O museu está aqui dentro e a diretoria da Fundação de Estado de Cultura também está aqui nesse prédio. Como o Liver falou, ela é vinculada à Secretaria de Estado de Cidadania. Essa secretaria ela foi criada há um mês, mais ou menos, né? Tem pouco mais de um mês que ela foi criada. A fundação ela é criada enquanto lei, como o Museu da Imagem do Som. As secretarias elas são criadas a partir de decreto, que é aprovado na Assembleia e tal. Então, em alguns governos a gente tem Secretaria de Cultura, em outros governos a gente não tem secretaria, mas a fundação se mantém, porque ela foi criada através de uma lei. Né? Então, a secretaria, quando não tem Secretaria de Cultura, a Fundação de Cultura se vincula a uma secretaria de governo, que geralmente é a Secretaria de Governo de Estado, né?
O que acontece nesses casos? É o trâmite mesmo burocrático e principalmente financeiro dos recursos que vêm para a cultura. Então, hoje a gente tem uma secretaria direta. Até o mês passado, um pouco mais de um mês atrás, a gente não tinha Secretaria de Cultura. A gente estava vinculado à Secretaria de Governo. No organograma da Fundação, aqui em negrito, é o que interessa para o audiovisual, vamos dizer assim. Eu vou tentar ser bem rápida, porque isso aqui, às vezes, até a gente que chega, por exemplo, eu trabalho desde 2015 na Fundação, então você vai aprendendo essa funcionalidade da Fundação no processo. Então, eu vou tentar ser um pouco rápida, explicar para vocês, mas eu estou destacando o que interessa para o audiovisual. Então, a gente tem a gerência de patrimônio, a gerência de difusão e a gerência do Fundo de Investimentos Culturais dentro dessas 5 gerências da Fundação. Em 2017, o governo do Estado pactuou com o governo federal a criação do Sistema Estadual de Cultura, que é uma lei, que é essa lei 5.060, que é esse calhamaço aqui de papel, que é a lei que institui o sistema estadual. A Fundação está dentro do que é essa lei do Sistema Estadual de Cultura. Assim como o governo compactua, por exemplo, com o SUS nacionalmente e recebe os recursos e faz toda a política ligada à saúde, o governo do Estado também compactua com o governo federal no âmbito da cultura, que é a partir da criação do sistema e do Plano Estadual de Cultura. E os municípios devem compactuar com o Estado, criando os seus planos e os seus sistemas de cultura. Então, o município de Campo Grande tem o seu plano e o seu sistema de cultura, que rege todas as ações do Estado ligadas à questão cultural, e aí, obviamente, entra a questão do audiovisual. Então, no que institui a lei estadual, está a criação do conselho, que o Lisber falava muito bem anterior a mim, né? Esse conselho estadual, ele é 50% governo e 50% sociedade civil. Hoje a gente tem 8 cadeiras para para as 2 organizações. Existem 2 membros natos, que é o presidente da Fundação de Cultura e o secretário, quando há secretaria. Eles são membros natos aí do que é o conselho. Essa divisão, ela não é por colegiado, porque não tem 8 cadeiras da sociedade civil, não compõem todas as áreas da cultura. Hoje, como o Lízer falou, a gente tem a Sílvia, que representa o audiovisual dentro do conselho, mas a indicação do conselho, de quem vai ocupar as cadeiras do conselho, vem do Fórum Estadual de Cultura, né? Então, assim, eu acho que a gente anteriormente não tinha do audiovisual uma cadeira titular, mas tinha uma suplência. O Lisber esteve, né, no conselho anteriormente, principalmente quando a gente fez a avaliação dos projetos do FIC, né? Dentro dessa lei estadual, ficou estabelecido que no período de 10 anos, ou seja, de 2017 até 2027, o governo do Estado tem que destinar 1% do orçamento do Estado para ações de cultura, que deve vir em forma de ações dentro da Fundação e em formas de fomento, que seria de edital. Esse ano era uma previsão, será, acho que a Solimar falou para mim alguma coisa de 40 milhões que viria para o âmbito da cultura. Só que o plano está em processo, né? Então, assim, essa destinação de 1,5% da receita do recurso para todas as áreas da cultura, ela está sendo um processo de construção. A constituição e elaboração do plano foi feito com a sociedade civil. Então, foi a sociedade civil que disse, olha, você não destina tantos por cento para a saúde, que isso é estabelecido em lei, né? O mínimo que os estados devem destinar para a saúde. Então, minimamente, a gente tem que ter 1% para a cultura. Então, a criação, a concepção, a discussão dos planos, ela, com a sociedade civil, é fundamental, porque é ela que diz, né, como que deve ser a aplicação desse recurso. No caso, o Conselho tem papel fundamental nas ações da Fundação de Cultura, porque ele decide objetivamente como é aplicado o recurso, né? Então, assim, como eu falava para vocês do Estado compactuar com o governo federal e os municípios compactuarem com o Estado na criação do sistema e do plano, no caso, o município que não tem um plano e um sistema municipal de cultura, ele não pode pleitear hoje recursos do FIC, do Fundo de Investimentos Culturais do Estado, né? Ele tem que fazer esse plano onde ele
estabelece qual é a destinação, como que ele vai aplicar esse recurso, quais são as áreas que eles vão atender. Então, existe essa pactuação. Entre a destinação do recurso aí do 1% instituído pela lei e tal, vai para o fundo. O FIC, ele é um fundo. As pessoas às vezes confundem muito, achando abriu o edital do FIC e que o FIC seja apenas um edital, mas ele não é um edital, ele é um fundo. O Lisber, hoje, os conselheiros da sociedade civil, eles recebem por participação em reunião. Eu acho que quando você estava, infelizmente, acho que não estava tendo esse recurso, mas hoje está sendo pago a participação da sociedade civil nas reuniões que são convocadas, né? Às vezes são reuniões longas e tal, e esse recurso vem do FIC, vem do fundo. E o FIC também abre os editais, que a gente fala que é o grande guarda-chuva, que abrange todas as áreas e abrange o audiovisual. Então, as discussões, por exemplo, dentro do colegiado, são muito importantes, porque o que acontece? Nós, enquanto técnicos da Fundação, a gente faz uma minuta do edital, né? Então, a gente coloca lá assim, eu vou mostrar depois o último edital do FIC que teve o âmbito do audiovisual. Então, você tem lá as possibilidades de linhas de projeto para receber recursos do FIC. O conselheiro pode levar essa pauta para o colegiado e o colegiado, enquanto sociedade civil organizada, pedir uma alteração, uma modificação, uma inclusão ou qualquer coisa nesse edital, tá? Vocês estão entendendo? Então, é importante essa participação porque é essa conversa. Eu, particularmente, sou também produtora audiovisual, então, enquanto técnica aqui na Fundação, eu também tenho um conhecimento de como funciona, vamos dizer assim, fora das instâncias públicas, a questão da produção. Então, a gente acaba colaborando nessa discussão e nesse processo de elaboração. Então, aí, dentro do FIC, a gente tem esse guarda-chuva, eu já mostro para vocês como ficou, e voltando aqui no que eu falava para vocês da gerência, a gente tem, dentro da gerência de patrimônio, o Museu de Arte Contemporânea e o MIS, a Biblioteca e o Arquivo Público. O MIS tem uma série de ações voltadas à questão do audiovisual, e lá na gerência de difusão, que a gente tem todas as outras áreas, enquanto a gente pensa em gerência de difusão, a gente pensa em realmente difundir. A gente tem uma técnica responsável que é a Lidiane. Só que, por mais que a gente esteja em gerência separadas, dentro do organograma da Fundação, a gente trabalha muito junto. Então, por exemplo, os editais emergenciais durante a pandemia, da Lei Aldir Blanc, né, eu acho que o Lizer esteve também, né? A gente foi parecerista, a gente ajudou nas discussões com o colegiado, todo o edital foi construído, principalmente da Lei Aldir Blanc, em reuniões com o colegiado, veio todas essas sugestões, como que a gente premiar, quais vão ser os valores, quais vão ser a documentação, e uma participação muito importante que teve no Estado da sociedade civil enquanto Lei Aldir Blanc foi a retirada das certidões negativas para que o proponente pudesse participar e ser contemplado, porque essa era uma exigência do Estado. Então, a pessoa, às vezes, tem lá uma inadimplência de um IPTU, um PVA, que não pagou, ele não poderia receber esse recurso emergencial. A sociedade civil, né, dentro do conselho, principalmente os conselheiros, procuraram experiências de outros estados, trouxeram argumentos jurídicos e fez uma solicitação à Assembleia Legislativa para que a Assembleia votasse a desobrigatoriedade dessas certidões. Então, o cara precisa receber um dinheiro, mas ele tem uma conta, sei lá, de IPTU ou IPVA de uma moto que ele não pagou, então ele não poderia receber. E aí, a Assembleia votou a derrubada da obrigatoriedade das certidões. Isso foi muito importante. Isso foi uma participação muito efetiva da sociedade enquanto organizações que o Lisver está colocando aí do colegiado. Então, no âmbito do audiovisual, é muito importante que vocês participem efetivamente, porque essa construção vem da sociedade civil, né? A gente aqui sabe que, no caso da Fundação do Estado, estou eu e a Lidiane como técnica. A Lidiane, ela é uma pessoa formada em rádio e TV, tá aqui ela é concursada, ela está aqui, acho que há 15 anos, alguma coisa assim, bem mais tempo que eu, e ela é uma pessoa que luta muito pela questão da inclusão e pela questão da participação efetiva do audiovisual nas políticas públicas, né? Então, em algum momento, vocês vão encontrar ela por aí, ela é uma pessoa
maravilhosa que briga muito pela questão do setor. Talvez quem participou dos editais aí da Aldir Blanc ou do emergencial que teve o I2, talvez tenha já contactado com ela. Aí, continuando aqui, no núcleo de audiovisual, que a Lidiane é responsável, como eu falei, nessa divisão de gerência, mas a gente sempre está em conexão e fazendo essas ações juntos. Essas são algumas ações. O Rota Cine parou, né, desde 2019 por conta da pandemia, mas ele é um projeto de circulação no estado inteiro de produções audiovisual. O festival também, que ela realizava universitário, para a premiação para quem está começando, né, para quem está na universidade. A gente teve junto, como eu falei, no edital emergencial MS Presente. Hoje, Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a lançar um edital emergencial para a cultura, porque lá no FIC, como eu falava para vocês, dos municípios acessarem o recurso do fundo, no último edital que teve de 2018, apenas um município tinha R$ 1 milhão para os municípios. Apenas um município acessou num projeto no valor de R$ 240 mil, se eu não me engano, porque ele atendia todas as exigências e tal. E aí veio a pandemia, o recurso que não foi utilizado lá no FIC acabou vindo para o Cultura MS Presente, que foi a destinação durante a pandemia. Então, a Fundação negociou, conversou com o Conselho, olha, a gente tem esse recurso, vamos destinar. Ele acabou virando um edital de 1,2 milhão, alguma coisa assim, que contemplou grande parte aí dos inscritos nesse edital. E aí a gente teve os editais da Lei Aldir Blanc em forma de prêmio, né? Duas coisas que eu queria falar para vocês. O que acontece? A gente tem recursos do FIC. A gente assim considera esses recursos da Fundação de Cultura que vão para editais como recurso de fundo perdido, porque esses recursos eles são oriundos de impostos, né? Como eu falava, 1% da arrecadação do Estado para a cultura, assim como é arrecadado para as outras áreas. Eles vêm através de impostos, só que não existe uma devolução do recurso para o fundo. O que a gente pactua? A gente pactua a entrega. Então, no caso do audiovisual, por exemplo, eu recebo um recurso para realizar uma obra de documentário, eu pactuo a entrega, né? Não existe uma devolução. Vamos pensar no fundo setorial do audiovisual, que você às vezes tem que compactuar com a Ancine, que seu filme arrecadar um recurso, você devolve parte para o fundo num contrato que você faz com a Ancine. No caso do Estado, a gente não tem isso. Então, todos os recursos hoje de editais são considerados de fundo perdido. E a diferença dos editais para os prêmios é que quando a gente abre um edital por prêmio, e aí é uma discussão que o audiovisual pode fazer muito bem enquanto sociedade civil organizada, por quê? Porque o prêmio você recebe por mérito, né, de um filme que você fez, de uma obra que você apresenta. A gente tem aqui, no âmbito do teatro, prêmio, né, que é por mérito, ou seja, você não faz a prestação de contas do dinheiro que você recebe, diferente do edital, porque o edital você tem que seguir todos os formulários, a norma e prestar conta exatamente da forma como você compactou com o governo e entregar essa obra. Aí o núcleo também é muito responsável pelas ações nos festivais do estado, né? A gente tem principalmente esses dois, que é o Inverno de Bonito e o de Corumbá. E o Museu da Imagem do Som, né? Como eu falava para você, a gente está aqui nesse prédio, né, do memorial no 3º andar. A gente tem essa responsabilidade enquanto audiovisual de assessorar, fomentar, promover essa comunicação entre a sociedade e as instâncias governamentais para a formulação de políticas, para a formação. E a gente conseguiu aqui, se eu não me engano, está na 7ª edição. O último que a gente abriu foi em 2018, que é um edital exclusivo para a produção audiovisual, que em 2018 contemplou 3 projetos no valor de 50 mil. Então, como eu falava para vocês, o recurso do fundo perdido, você apresenta um projeto. É interessante vocês entenderem que, como a gente está dentro de uma gestão pública estadual, os processos de editais, eles funcionam como processos de licitação. Então, da mesma forma que a gente faz todo o caminho, vamos dizer assim, no Estado,
para comprar merenda, uniforme para a escola, a gente faz todo o caminho para contemplar os proponentes na realização de uma obra audiovisual. Né? Então, assim, o que poderia mudar isso, facilitar os processos e destravar, de certa forma, esse caminho burocrático? Talvez a criação de uma lei estadual do audiovisual, que daí é uma discussão que precisa ser amadurecida e, enfim, ser pensada. Aqui, esse é do último edital do FIC, e como estava colocada as possibilidades de fomento através do recurso no audiovisual. Como eu falei para vocês, isso vai para discussão dentro do colegiado, ou dentro do conselho, o membro do conselho leva para o colegiado traz essa devolutiva, né, pensando desse fomento acontecer dessa forma ou não. No edital do museu, são contempladas 3 obras para realização. Então, a gente não tem, por exemplo, no edital do museu, o que está aqui na letra B, que seria roteiros inéditos de longa-metragem, série, ficção e animação. Não, a gente só tem produção no edital do museu, né, que seria a letra A, produção de obra audiovisual. E aqui vem qual é a documentação, o que você precisa apresentar e tal. Eu tirei isso aqui exatamente do edital último para vocês entenderem. Geralmente a gente faz oficinas explicando. Tem uma parte que acontece assim, que acontece? A gente tem a análise documental, como eu falava, a gente está num órgão público, instância de governo, atende todos esses quesitos, e o que acontece é que grande parte dos projetos ficam na primeira fase, que é de análise documental. Essa parte não está aqui. Tá? Aqui comprovante de residência, 2 anos e atuação em Mato Grosso do Sul, isso é uma exigência do edital, 70% da equipe daqui, RG, CPF, tem gente que cai por conta de cópia de CPF, de RG, e às vezes é um projeto maravilhoso, mas ficou lá na análise documental e não vem para a gente. Né? Eu e o Lisver, o Fábio Flecha e o Fábio Canteiro, a gente fez análise de mérito do último FIC, né, o Lisver, e a gente, o que a gente tem? A gente tem uma tabela e a gente pontua por quesitos que estão ali, que isso está bem colocado no edital. Então, é abrangência, é mérito. A diferença do FIC e do edital do MIS, que a gente colocou, e também foi uma discussão feita no colegiado, é que assim, o MIS, o edital do museu, ele tenta contemplar quem está começando. Então, o peso da nota se vai pelo mérito do projeto, mais do que pelo currículo do proponente. Diferente do FIC, que você pontua a partir da sua experiência, das obras realizadas, enfim, você tem que ter um currículo, não necessariamente, mas acaba pontuando a questão do currículo no FIC, diferente do edital do museu, que a gente estabeleceu que a nota maior ali no peso seria o mérito do projeto. Então, tem essa diferença nesses 2 editais. A gente no FIC, a gente fez essa avaliação dos projetos, fizemos nossas notas, tiramos ali enquanto comissão do audiovisual dentro do FIC, e depois esses projetos ainda vão para o conselho. No conselho, a reunião com todos os conselheiros, né, que a gente colocou lá na frente. Dentro do conselho, é o conselho quem decide quais projetos serão aprovados. Né? Então, a gente teve no último FIC um projeto de ficção, um de documentário e um festival de cinema, que foi aprovado, eles devem estar recebendo agora, no próximo mês, para poder realizar. Então, teve isso. A gente ainda teve que ir para a reunião do conselho e dizer, olha, a gente teve esses projetos, essas são as notas, e fazer a defesa para que o recurso venha para o audiovisual. A cadeira da música é uma cadeira que sempre leva mais, sempre tem muito mais projetos, sempre tem muito mais recurso. Tem algumas outras áreas que a gente viu, um projeto apresentado, um projeto contemplado, né, porque são muitas áreas, né, a gente tem patrimônio, folclore, capoeira, enfim, muitas áreas, artesanato. Então, tem todo esse trâmite. E a participação da sociedade civil, ou seja, a participação de vocês, é fundamental nesses processos. Né? Então, assim, por que a música sempre tem mais recursos? Porque a demanda da música é muito grande. Né? Então, assim, a gente está construindo esse caminho e a gente vê que os projetos de audiovisuais acontece muito a questão da problemática da documentação. Né? Cai lá antes ou seja, um projeto muito bom, às vezes caiu por
por uma cópia de RG, alguma coisa assim, tem que tomar muito cuidado em todas as linhas e entrelinhas dos editais para poder participar. Aí tem finalização de obra, que é a linha C aqui, e a linha D, festivais. Então, você pode mandar uma proposta de capacitação, de festivais, mostra, enfim, né, todas as áreas. Aí, quando for, possivelmente deve abrir um FIC no começo do ano que vem, essa é a previsão. Antes de ser publicado esse edital do FIC, isso aqui é o passado, tá? O FIC vai para o conselho. E aí, essa discussão vai para o conselho, e aí, no âmbito do audiovisual, o conselheiro do audiovisual, o conselho vai discutir, ver, não, ninguém faz mais cópia em DVD, vamos tirar essa linha aí de entregar em cópia em DVD, vamos procurar outra mídia que seja. Quando eu cheguei aqui em 2015, o FIC ainda previa finalização em 35 milímetros. E aí veio para mim a análise enquanto técnica para dar uma olhada no edital antes de ir para o conselho. Eu falei assim, olha, os cinemas já não estão utilizando mais projetores 35, eu acho que já não tem essa necessidade da gente manter a finalização em 35 milímetros, até porque não se faz aqui, enfim. Coloquei essa sugestão foi para o conselho e acabou vindo essa possibilidade de finalização em digital. Antes, se vocês olharem o edital anterior a 2018, 2015, quer dizer, ainda era finalização em 35 milímetros. E aí também pode ser acrescentado outras possibilidades de fomento, enfim, como que esse recurso pode ir para a área. Queria voltar aqui só um pouquinho para falar rapidamente, já estou terminando, que eu coloquei aqui em cima, né, o que eu falava para você do prêmio por mérito, né, o recurso vai para vocês, isso é uma forma para a gente muito melhor, né, até para quem recebe o recurso de um prêmio, porque você não tem toda o difícil que é prestar conta de um recurso público que você recebe, são 3 orçamentos, nota fiscal, enfim, né? E a gente ainda não conquistou, a gente fez o prêmio com o recurso da Lei Aldir Blanc, que foi uma possibilidade desse recurso federal que veio. Já alertar vocês que sobrou recursos, os municípios não acessaram todos os recursos e vai reabrir um edital da Aldir Blanc, eu acho que 3 milhões, alguma coisa assim, né? Para quem não participou dos editais anteriores, vão poder participar, porque houve essa prorrogação nacional, existe essa possibilidade, e a gente conseguiu instituir prêmios ali, então a pessoa mandava, dentro do que foi discutido no audiovisual, prêmio por curta-metragem, por roteiro, enfim, a gente deu vários prêmios, se eu não me engano, foi 450 mil para o audiovisual da Aldir Blanc, acabou sobrando recurso também, porque não houve projeto suficiente para a quantidade de vagas, né? A discussão do mecenato, antes o FIC, bem antes dele ser um fundo, porque assim, acaba sendo um fundo perdido porque é recurso de impostos do Estado, né? Antes dele funcionar dessa forma como editais, como ações para a cultura dentro da Fundação de Cultura, ele funcionava como uma lei Rouanet de Mato Grosso do Sul. Então, o cara recebia uma carta de que o projeto dele era apto a captar e ele ia numa empresa dentro do Estado, e essa empresa fomentava financeiramente esse projeto e recebia isenção de impostos dentro da instância do governo. Isso daí funcionou até determinado tempo, até que houve uma proposta de alteração para que não fosse mais nessa forma de mecenato e ser um fundo que a gente considera de fundo perdido, do dinheiro que vai... Acaba sendo, né, o mesmo caminho, né? A empresa destina o dinheiro do imposto para o projeto, aqui... No fundo, o dinheiro também acaba sendo do imposto que a empresa pagaria, enfim, né? Quase que vem do mesmo caminho. Mas existe uma discussão, e a Solimar, que é a gerente do FIC, aqui dentro da Fundação, ela defende isso, principalmente ela fala assim, por que o pessoal do audiovisual, ela sempre cita a questão do audiovisual dentro das reuniões, que é a questão do mecenato que hoje não existe, né? E ele pode existir dentro do que a lei do Sistema Estadual de Cultura, que haja ali uma possibilidade do mecenato e depois essa possibilidade de mecenato pode ser feita a partir da regulamentação através de decreto e tal. Hoje não existe isso. Para o audiovisual é interessante, pode ser também, Ulisser, uma pauta que vocês podem elaborar e trazer
a título de sociedade, para a Fundação de Cultura colocar isso em análise, em discussão sobre a inclusão da possibilidade de mecenato dentro do que é a lei e o sistema estadual de cultura, né? Então, o que a gente está funcionando aí em termos de financiamento do Estado é só a questão do fundo perdido, do dinheiro que acaba indo para o financiamento dos projetos. O que acontece? A gente sabe que, no âmbito nacional, é possível compactuar investimentos para a realização audiovisual. A gente, aqui, pode ser feito. Inclusive, eu acho que um dos projetos do FIC aprovado, ele conjugou um recurso do Fundo Municipal e um recurso do Fundo Estadual para realizar um filme de longa-metragem. Isso é possível. Só que, se você tem uma abertura de mecenato aqui, você pode ter também uma empresa que quer apoiar o seu projeto e ela pode ter isenção. Eu não falo assim, não, o financiamento do projeto todo, né, que às vezes é um custo muito maior, porque também existe, da mesma forma da Lei Rouanet, né, existem tetos para destinação desses recursos, então, da mesma forma, né, existe um teto, precisa fazer também uma educação fiscal com as próprias empresas, né, como que eu destino isso para a cultura, e você poder conjugar esses recursos, né, de uma empresa que quer te ajudar e tal. Já houve pessoas que vieram aqui e falaram, olha, eu tenho uma empresa interessada, será que não dá? Não, porque não existe essa legislação no Estado hoje, né, com essa possibilidade de que a pessoa, ao invés de pagar imposto, contribuir com um projeto cultural. Na área da música, as pessoas conseguem, mas não com uma isenção de impostos, né? E, como eu falava para vocês, os editais que funcionam em processo... Sempre quando a gente vai lançar o edital do museu, a gente leva ele para discussão com o colegiado, né, Lisber? Então, a gente faz a minuta do edital, esse que contempla 3 obras no valor de 50 mil, a gente pediu por orçamento desse ano 4 no valor de 50 mil, mas a gente ainda não tem uma resposta definitiva se a gente vai abrir ou não, estamos na expectativa, e a gente leva para o colegiado e fala assim, olha, essa é a proposta do edital que a gente vai lançar para contemplar. E aí as discussões, eu lembro que a última, acho que foi ampliar para 30 minutos, né? Que acho que era estabelecido 20 de curta-metragem, e aí o colegiado falou, olha, vamos ampliar para que a entrega possa ser até 30 minutos, e aí a gente, né, faz essas adequações, faz essa discussão e faz esses atendimentos. Enfim, os editais, eles são, como eu mostrei aqui para vocês, da lei, são documentos jurídicos, assim, difíceis, isso daqui tem que constar tudo, como eu falava para vocês, né, todos esses términos jurídicos, todas essas questões, porque a gente está numa instância pública governamental. Tá? Aí eu acho que é isso. Eu só vou finalizar aqui com a programação, eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, ou se eu conseguir esclarecer um pouco. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente continua falando, daqui a pouco a Ângela vai conversar com a gente. Quem tiver alguma dúvida, vai colocando no chat, que aí no final a gente repassa as perguntas. Tá, deixa eu só falar aqui da programação, aí eu encerro, tá? E aí eu respondo, só para convidar vocês, principalmente no dia 16 e 17, a gente tem um lançamento na verdade, a reabertura no dia 16 de um concurso, que a gente vai explicar a partir de uma live aqui no Instagram da Fundação de Cultura, porque a gente resolveu reabrir o concurso porque os inscritos não atendiam qual é o interesse do concurso. Então, a gente resolveu reabrir também, a gente teve pouca adesão, e aí, ao invés de premiar, a gente resolveu reabrir e ampliar mais a possibilidade. No dia 17 também tem uma live de lançamento do Cine Aves 2021, essa é a nossa 4ª edição, com o Instituto Mamed, é super bacana, que é um instituto muito forte aqui no estado de educação ambiental e pesquisa, e é exclusivo para obras aí ligadas à natureza, aos passarinheiros, os birdwatching, e aí a gente tem também nos dois uma premiação super bacana, incentivar a produção audiovisual e criativa de vocês. E no dia 19 a gente tem uma mesa aí sobre o Filme Limite com a professora Daniela também,
com o professor Rubens Machado da USP para falar do filme. A gente conseguiu uma cópia com CTAV, a gente vai disponibilizar 24 horas antes, e na sexta-feira à noite a gente faz essa conversa aqui com o Marcos Pierri, a Daniela e o Rubens Machado sobre esse clássico aí do cinema brasileiro, 90 anos de existência, né? Convidar todos para participar, vão ser todas as atividades online. Amanhã a gente faz aí a divulgação das obras contempladas de curta-metragem que acabou saindo aí no âmbito da literatura pela Lei Aldir Blanc, com esse recurso que eu falava para vocês, né, que veio das ações emergenciais. Então, convidar vocês todos para participarem, principalmente aí dos concursos que a gente está lançando, que são super bacana, né? Pedir a participação aí de vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado, Marinete. Só fazendo um comentário, pessoal, talvez é bastante informação, né? Vocês que estão fazendo faculdade ainda. Eu lembro que quando eu comecei também era meio difícil assimilar tanta coisa, mas o importante é importante no meu relatar a minha experiência, né? Quando eu me coloquei na iniciativa de produzir minhas próprias obras, eu sentia muita necessidade de aprender essa parte de desenvolvimento de projeto, que além de escrever o roteiro, que é o que vocês estão aprendendo aí, além de saber como filmar, como produzir uma obra, é muito importante saber como é que se desenvolve o projeto de uma obra, como é que se faz um orçamento, como é que se inscreve no edital, quais são as exigências, o que tem que preencher. Então, é muito importante, de repente, vocês articularem com os professores de vocês, de repente, uma palestra, uma oficina, de como se preparar para se inscrever nesses editais. No caso da Fundação de Cultura, que a Marinete explicou, o fundo, né, é o FIC, é bom vocês já memorizarem essa sigla. FIC é o Fundo Estadual de Incentivo à Cultura. Então, os editais que a Fundação publica vêm do FIC, né? No caso da Sequitur, que vai ser falado daqui a pouco, é o FEMIC, uma palavra parecida, mas é outro fundo. Tem que cumprir algumas regras para você conseguir ter um projeto aprovado. Como a própria Marinete falou, eles lá dentro têm uma série de procedimentos de análise, né, para que o seu projeto seja aprovado ou não. Então, às vezes, se falta um documento, seu projeto pode estar lindo, ele cai. Então, é muito importante estudar essa parte de desenvolvimento de projeto. Se, de repente, você é roteirista, quer ser roteirista ou quer ser diretor, mas não quer entender dessa parte, então se junte com um amigo que tenha mais esse perfil de produtor e entenda dessa parte. Ou faça como eu, aprenda um pouco de tudo, que aí você consegue mandar um projeto. Tá? A Marinete comentou que, no caso dos editais do FIC, é muito importante o currículo da pessoa que está mandando o projeto, né? Então, quem de repente não tem um currículo muito robusto, pode ter mais dificuldade de ter aprovação. Por isso é importante aproveitar que vocês estão na faculdade, fazerem curtas-metragens, experimentarem de maneira independente, financiando do jeito como vocês conseguem, que aí, com o passar do tempo, vocês vão criando musculatura, criando um currículo de projetos prontos. E aí, quando vocês se sentirem mais à vontade de inscrever num FIC, por exemplo, num edital do FIC ou num edital do FEMIC, vocês já vão ter coisas para apresentar no currículo. Nós fizemos isso, 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 isso. Isso conta pontos para conseguir aprovação nesses projetos, tá bom? Eu só queria comentar um pouquinho, Lisver, que eu esqueci, que a Ângela não está aqui ainda, né? A Ângela é do município, do Fundo do Secretaria de Cultura do município, mas o teatro, por exemplo, se organizou muito bem há anos, e ele tem um Funteatro, né, que é um fundo, assim como a gente tem o edital guarda-chuva do FIC e do FEMIC para todas as áreas, o teatro tem exclusivamente no município um edital que vem um recurso, parte do recurso exclusivamente para a área do teatro, né? E aí é produção de peças, circulação, pesquisa, enfim. E isso é fruto de uma organização da sociedade civil que reivindicou, que mostrou números, né? Que trouxe essa necessidade de ter um recurso e acho que é o único no estado que tem um fundo exclusivo, que é o Funteatro para a área do teatro, né?
e isso poderia ser uma luta aí para ser discutida junto com o colegiado, para, de repente, a gente criar um edital específico, além do MIS, que a Marinette já comentou, ter uma linha de edital específica para o nosso setor. Então, vai ser bem importante. Deixa eu ver se a Ângela está presente. Ela disse que estava a caminho, mas ainda não chegou. Enquanto ela ainda não chega, bom, eu falei da importância de estudar essa parte de desenvolvimento de projetos para vocês poderem se inscrever nesses editais. Lembra que no começo eu comentei com vocês que o fomento direto, temos aqui a nível estadual, que é o que a Marinette explicou, e a nível municipal. Existe fomento direto a nível federal, ou seja, do governo federal? Tem também. A gente não vai explicar aqui com tanto detalhe, porque o foco aqui é local, né? Mas a nível federal nós temos editais, nós temos a Lei Rouanet, que hoje oficialmente é lei de incentivo à cultura, nós temos a Lei do Audiovisual, tudo isso gerenciado pela famosa Ancine, Agência Nacional de Cinema. Tem mais uma pessoa entrando. Que no momento está meio paralisado, mas, como eu disse anteriormente, é importante se informar a respeito do funcionamento. É uma outra dinâmica, um pouco mais complexa do que aqui, localmente, mas nós temos também essa fonte, tá? Falei sobre a importância de estudar, fazer obras para o currículo. Apenas um comentário. O setor audiovisual é bastante amplo, né? Nós temos também o pessoal que trabalha em publicidade, né? Que produz comerciais para televisão, videoclipes, etc. Esse mercado, obviamente, não necessariamente precisa, não se mobiliza com o dinheiro desses editais, tá? Então, quem de repente tiver interesse em trabalhar com publicidade, comerciais de TV, institucionais, é outro lance, né? É um outro mercado, é uma outra mecânica, uma outra dinâmica de financiamento, etc. Então, aí, quem se interessa por esse tipo de produto, é interessante conhecer o mercado publicitário aqui de Mato Grosso do Sul, quais são as produtoras, como elas trabalham, quais são as agências, para poder entrar e trabalhar nesse setor. O foco aqui com a gente é a viabilização de produtos de conteúdo, né? Produção de conteúdo, seja curtas-metragens, longas, documentários, séries, dentro do modelo de fomento direto, que é o Estado colocando dinheiro para a produção dessas obras artísticas, certo? A Ângela ainda não chegou. Vitor, você está representando a Ângela? Oi, O não Vitor sou eu. Desculpa. Desculpa, Eu Ângela. acho que a última vez quem usou esse computador foi o Vitor, então deve estar logado com ele aqui, mas sou eu, gente. Bom, gente, a Ângela vai estar falando agora sobre a Sectur, que é a Secretaria de Cultura e Turismo, né? Ou seja, o órgão público voltado para o setor cultural da Prefeitura de Campo Grande. Então, com você, Ângela. Bom dia a todos e a todas. Vocês me escutam bem? Conseguem me ouvir? Bom, gente, primeiro eu quero parabenizar o Setorial Estadual de Teatro, é o Hábito, de Audiovisual, por essa reunião, por esse encontro com os estudantes. É de fundamental importância que a gente tenha esse encontro e que os movimentos do colegiado se fortaleçam. E eles só se fortalecem de um jeito, que é com a participação efetiva de mais pessoas, de pessoas influentes, de pessoas que atuam, de pessoas que pensam e que tentam aí direcionar em conjunto as ações, os movimentos e as lutas da classe. Então, parabéns ao Colegiado Setorial de Audiovisual por esse encontro, que a gente tenha mais e mais. E a todos e todas que estão participando, não sei se tem gente pela primeira vez, Ulisbeth, no colegiado? Sim, do colegiado praticamente é eu, a Lisandra e a Marinette. O restante da galera aqui está
vendo pela primeira vez como funciona todo o nosso setor artístico-cultural e a relação com o Estado. Peraí que entrou um negócio aqui na minha tela. Pronto, voltou. Bom, então sejam bem-vindos e bem-vindas e voltem sempre. Deixa eu me apresentar. Eu sou Ângela Montalvão, eu sou atriz, trabalho com teatro, sou produtora de teatro e estou, desde janeiro deste ano, compondo o quadro aqui da Secretaria de Cultura e Turismo, SECTUR, na área da difusão cultural, sob a gerência do Cristiano Martins e do secretário Max Freitas, secretário de Cultura Max Freitas. Esse ano a gente está com várias novidades aí com essa equipe que está movimentando aqui o setor da difusão cultural. Entre elas, nós temos a criação do Prêmio IP, vou falar dele daqui a pouquinho, e nós temos também já uma política pública que já vem sendo consolidada durante anos aqui na SECTUR, que é o FEMIC FONTEATRO, que é o Fundo Municipal de Investimento Cultural, que é um edital anual, que tem aí, abrange todas as áreas através dos projetos. O FEMIC, ele atende todas as áreas, como eu disse aqui, ele não é específico do audiovisual, porém, ele abrange também o audiovisual. Então, tem nos editais a possibilidade de se inscrever com projetos e até o ano passado não tinha valor fechado, você manda projetos de acordo com a sua proposta mesmo. Passa por uma análise aqui, os melhores pontuados são contemplados aí com esse recurso municipal. E este ano a novidade é o Prêmio IP. O Prêmio IP, ele surgiu primeiro, originalmente, na categoria do teatro, que é a minha área de atuação. Então, eu propus para o Max Freitas a criação do Prêmio IP, inspirado muito no Prêmio Miriam Muniz, da Funarte, para contemplar novas criações. E aí o secretário gostou tanto, a equipe gostou tanto aqui dessa possibilidade, gostou tanto dessa necessidade de incentivar as novas produções, porque é uma discussão muito grande essa nossa aqui dentro da SECTUR, que é como que a gente renova o quadro, como que a gente dá oportunidade para mais pessoas, como que a gente, como que fala, coloca um pouco de ar aí nessas produções para que elas circulem, se movimentem. Então, o Prêmio IP de teatro, ele virou Prêmio IP. E agora nós teremos o Prêmio IP de teatro, de dança, de artes visuais, de audiovisual, e aí, quem sabe, mais outras categorias que ainda estão, digamos assim, fervilhando ainda, não estão exatamente prontas. Na semana passada, já foi publicado o decreto de criação do Prêmio IP, e já saíram as normativas do teatro, da dança e das artes visuais. Do audiovisual ainda está sendo construído aqui, e em breve também já vai ser publicado. E qual que é a importância da participação da sociedade civil? Foi em maio ou foi em abril, Ulisver, que nós nos encontramos? Eu acredito que foi ou final de abril ou começo de maio. Eu acho que foi isso mesmo. Tipo, Por quê? Cada vez que um órgão público vai gerir algum recurso, vai gerir alguma ação, alguma coisa, o ideal é que isso seja feito sempre em conjunto com a sociedade civil. Ou seja, que seja uma ação planejada em conjunto. Porque quem sabe, as demandas, as reais necessidades, a gente sabe que a gente infelizmente não tem um recurso só, que seria, digamos assim, de sobra. Então, a gente tem que gerir muito bem, tem que direcionar muito bem para aquilo que mais precisa. Então, quem faz essa ponte, quem esclarece isso, quem vislumbra, quem sonha com as políticas públicas de continuidade, tal, é a participação da sociedade civil. E a sociedade civil é representada através dos colegiados. Então, a participação no colegiado é de suma importância. Então, para lançar o Prêmio IP de audiovisual, nós da SECTUR nos reunimos com o colegiado setorial, no caso de Campo Grande, porque nós somos uma secretaria municipal. Mas o estadual não deixa de ser também, porque o estado também
também fala sobre Campo Grande, né? E aí, através dessa reunião com o colegiado municipal de audiovisual, que nós tiramos as demandas, enfim, quais são os critérios de avaliação, o que seria mais interessante contemplar nesse momento, enfim, nós fizemos uma discussão em como gerir, em como usar melhor essa iniciativa. E aí teremos, acredito que muito em breve, Ulisses, vamos contar aí um prazo. É difícil dar prazo também, porque não depende só dessa secretaria, depende de outras, né? Mas a projeção é que a gente tenha todo o processo de conclusão, que é lançamento do edital, abertura das inscrições, recebimento das propostas, análise, resultado e pagamento, todos acontecendo ainda neste ano. É isso, e o FEMIC Fonteatro, idem, também está em vias de ser lançado, também com essa mesma estimativa. E dizer assim que é fundamental a participação do colegiado, e o colegiado ele precisa estar forte. Eu até brinco, porque assim, eu estou, né, eu sou atriz, eu sou artista, mas eu estou hoje aqui na secretaria, e eu estou numa posição bem de estar mesmo, gente. A gente sabe que aqui a gente passa, cenário político muda, entra secretário, sai secretário, não sei o que, não sei o que. Então, eu até falo assim, nós aqui somos passarinhos, né? A gente passa. Então, é muito importante, quando se tem o apoio da sociedade civil, de conseguir pressionar e implementar políticas públicas permanentes. Então, por exemplo, a criação do PREMP é uma política pública permanente, porque já foi lançado até um decreto municipal que garante que ele será anual. Então, isso é importante, isso é relevante. Porque aqui a gente passa, entra outra pessoa, vem, e para que as políticas públicas tenham continuidade, a participação da sociedade civil é fundamental. É isso, Lisbeth. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser saber um pouquinho mais. Eu acho que é isso mesmo, Ângela. Então, só recapitulando para a galera, a Ângela representando a Sectur, que é a Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Cultura Campo e Grande. turismo, isso. Exatamente. Como eu havia dito para vocês, nós temos a nível municipal e a nível estadual 2 instituições que fomentam o setor cultural aqui no nosso estado e cidade. Ambas têm os seus próprios editais. Como já falamos para vocês, é preciso se preparar para esses editais, tem que montar um projeto bonitinho para poder se inscrever. E quanto melhor estiver o currículo de vocês, quanto mais consistente for o projeto que vocês mandarem, mais chances vocês têm de serem aprovados e terem recurso para produzir. Eu estou colocando no chat aqui, acabei de colocar, na verdade, no chat, uma live... Uma outra coisa... Pode falar, pode falar. Ulisses, uma outra coisa que você me lembrou aqui agora, assim que foi lançado o edital, a gente abre um evento, aí eu não sei ainda se será presencial ou se será assim virtual, de instruções para o preenchimento do formulário desse edital em específico. Então, nós teremos aí uma capacitação para o PREMP de audiovisual também, para tirar dúvidas, para ensinar, enfim, as questões básicas da ferramenta. Provavelmente vai sair pelo Google Forms, então será todo virtual, todo online, para a gente evitar aquela papelada, né, de antigamente. Quem é da antiga da produção aí lembra quando a gente enviava os projetos com uma quantidade assim de papel impresso, né? Então a gente está passando todo para o virtual. Ainda bem. E nós teremos também essa capacitação, esse momento de tirar dúvidas. E durante, gente, a abertura de todo o processo, a secretaria ela está à disposição. Então, nós temos os canais de comunicação, tanto o e-mail quanto o telefone. Eu coloco também o meu WhatsApp pessoal aqui para tirar dúvidas, porque a gente sabe que na correria, né, na hora da produção, nem sempre a gente está produzindo ali naquele horário de funcionamento da secretaria, ainda mais agora que está restrita, né? Aliás, hoje não era nem para a gente estar aqui na secretaria, mas estamos. Mas como está funcionando nesse horário restrito, só até às 13, então, muitas vezes esse canal
do telefone fixo, por exemplo, dificulta, né, tirar aquela dúvida, e às vezes é uma coisa tão simples, que é, oh, eu não entendi tal coisa. Então, assim, gente, está à disposição, meu WhatsApp está à disposição, tem o e-mail também, pode entrar em contato, a gente pode ir conversando, e o objetivo é esclarecer e tornar isso o mais democrático possível, porque também um edital, ele só se, digamos assim, ele só se concretiza e ele só é visto como importante para, digamos assim, os meus superiores, desde o secretário até mesmo o prefeito, quando a gente tem uma adesão bacana, quando a gente tem muitos inscritos, quando os projetos que são aprovados são projetos de relevância, são projetos consistentes. Então, assim, participar, se inscrever nos editais é, inclusive, garantir que ele seja lançado para o próximo ano. É garantir que a gente possa brigar por um aumento do recurso para o próximo ano, porque está justificado, teve procura, teve projetos maravilhosos. Foram aprovados, sei lá, 6 projetos, mas ficaram outros 10 muito relevantes ali esperando, né, apenas por falta de recurso. Então, opa, dá para a gente brigar por mais recurso. Agora, se é um edital que não teve procura, enfim, não teve uma manifestação expressa de uma necessidade da sociedade civil para com esse edital, ele pode ser descartado, digamos assim, né? Então, é importante também para a classe a participação. É isso, Ângela? Mais alguma coisa? É isso, obrigada. Obrigado a você, Ângela. Pessoal, eu coloquei no chat alguns links interessantes, tá, para vocês. Tem um link de uma live lá do Instagram com dicas de como elaborar projetos. Tem o link sobre um livro explicando certinho como funcionam os mecanismos de incentivo à cultura a nível nacional, para vocês entenderem e terem uma noção geral de como que funciona, tá? Tá aqui o link do site da Fundação de Cultura, o site da Sectur. Tanto a Fundação quanto a Sectur tem Instagram, então eles publicam lá notícias sobre editais que estão saindo, o que eles estão fazendo, reuniões, etc. E também tem um link de um outro livro sobre como... Pois é, Ulisses, eu também não estou vendo os links aqui, não. Vocês estão vendo, pessoal? Eu fiz errado. Tá, eu vou tentar mandar novamente. Ninguém está vendo. Desculpa aí, gente. Não sei o que aconteceu. Vou ver aqui novamente. Enquanto isso, quem tiver alguma pergunta, quiser aproveitar, quiser perguntar para mim ou para as meninas, Marinette e para a Ângela, fica à vontade. Enquanto isso, eu vou resolver a questão dos links aqui. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês, né, o Líver, Ângela, Marinette, Lisandra, por se predispuserem a fazer isso aqui, nessa conversa. Me sinto na obrigação de também pedir desculpa pela baixa adesão dos alunos. Enfim, é uma pena que a gente tenha tão poucos aqui entre a gente. Depois eu vou ter que fazer, enfim, puxar as devidas orelhas aí, porque é inacreditável que tenham tão poucos entre nós aqui. Eles não têm aula nesse horário, então, enfim, porque essa é a conversa toda, né? Quer dizer, vocês estão falando para que a gente consiga exigir que mais recursos sejam disponibilizados para o setor, é preciso que a gente se una nesse sentido e faça a devida pressão para que a coisa aconteça, né? E eu percebo que cada vez mais a chegada de um curso de audiovisual aqui no estado, né, de uma federal, enfim, a demanda aumenta e, portanto, o setor está aguardando que esses alunos comecem também a ajudar a fazer essa devida pressão, enfim, nas instituições, de forma que todo mundo cresça junto, né? E eu digo isso porque eu venho de um estado, eu sou do Rio de Janeiro, né? E essa abertura que vocês têm aqui com o pessoal da graduação, isso não existe em qualquer lugar, não. Muito pelo contrário, na verdade, né? É muito mais difícil um aluno na graduação lá no Rio de Janeiro ter esse acesso que eles estão tendo aqui e ainda assim eles não aproveitam. Então, enfim, eu faço até meio que um desabafo da minha parte. Mas eu queria perguntar, e aí eu acho que é mais para a Marinette, né, sobre o Aldir Blanc, né, Marinette, porque
como você falou, existe essa previsão de que abra novamente esse ano, né? Você podia falar mais um pouco sobre isso? Agora, recentemente, o que aconteceu? A gente tinha um bolo, vamos dizer assim, de recurso que veio para o Estado. Desse bolo, parte ficou com o Estado e parte foi distribuído com os municípios. Alguns municípios não utilizaram esse recurso. Quando foi em dezembro do ano passado, houve uma prorrogação da Lei Aldir Blanc, porque anterior ele deveria ter sido executado até o final do ano. E aí, parte do recurso foi empenhado para os proponentes 800 e alguma coisa que foram contemplados já, e acabou sobrando um recurso. Por exemplo, desse último acesso, eu acho que 33 proponentes não acessaram, que dá mais quase R$500 mil aí, fora as sobras que tiveram, né? Que nem todos todas as áreas acabaram utilizando do recurso e tal. Então, sobrou. Na semana passada, se eu não me engano, já teve uma sinalização dentro do Conselho de que vai voltar essa discussão da reabertura do edital dentro do Conselho. Aí está a importância da sociedade civil de novo no debate. Então, o que vai acontecer? Vamos distribuir o recurso. Quando veio o recurso por área, a gente fez várias reuniões e nós levamos a demanda do colegiado do audiovisual para a diretoria da fundação para dizer assim, olha, a gente tem todas essas possibilidades, esse setor para atender, e foi quando a gente conseguiu ali R$450 mil para o audiovisual, para distribuir aí na premiação. Então, como que vai acontecer? A gente ainda não sabe se quem já acessou o Audi Blanc nos outros editais vai poder acessar. A gente ainda não veio. O que sabe é que sim, tem um recurso que vai reabrir um edital com recurso da Audi Blanc, isso é certo. O governo do estado também prevê o MS Cultura Presente, na verdade é o 3, né, porque abriu 2 vezes. O MS Cultura Presente, ele é um recurso do estado, que é como eu falei lá no começo, que os municípios não acessaram o FIC, sobrou 1 milhão quase lá e virou um edital emergencial. Então, tem uma previsão desses 2 editais ainda para o segundo semestre, tá? Tanto o MS Cultura como o Audi Blanc são para as ações emergenciais aí, por conta da pandemia e tal, e eles têm uma abertura muito maior do que esse regime do FIC, por exemplo, né? Então, foi uma vitória, como eu falei, muito grande da sociedade civil organizada em derrubar as certidões negativas, que era ali um problema para quem tem qualquer dívida com o Estado ou com o município que não pode tirar essa certidão e não receber esse recurso. Então, como a Ângela fala dessa questão, assim, eu e a Ângela, a gente fica, né, as passarinhas que, assim, eu também não sou concursada, né, eu sou convidada, então a gente fica que a gente está aqui, mas depois a gente está ali como produtor cultural, então a gente fica sempre tentando trazer muito vocês para a participação dentro das instâncias do governo, porque a gente sabe como isso é importante, né, Júlio? Você coloca muito bem aí da baixa adesão, porque realmente assim é aquela coisa que a gente acho que faz uma discussão em geral, que é a participação na política, né? O que eu falei aqui para vocês é uma coisa assim que realmente é chata. Essas reuniões que a gente tem que participar de discussão assim, é alguma coisa que, de certa forma, não me interessa, mas a gente tem que estar lá e aqui dentro aprender sobre isso, mas é fundamental, né? Se a gente não tem essa organização de demanda, de projeto, de números, né? O quanto que o áudio... A gente sabe, né, Júlia? A gente tem esse entendimento de como que o audiovisual é uma indústria, né? A gente sabe a possibilidade da injeção de recursos que tem no Estado. Então, a gente acha fundamental essa participação da sociedade civil e por isso, né, Ângela, a gente sempre fica chamando aí nossos pares do outro lado da instância pública para que participem desses processos, né? É muito importante que dentro do Conselho de Cultura, quando a gente tem, como eu disse, não são cadeiras por área que tem dentro do Conselho de Cultura, são 8 cadeiras e pode ou não ter alguém do audiovisual lá. Isso é bem importante, né? Porque em outros momentos a gente não tinha. Aí a gente aqui, como técnica, eu, por exemplo, estou no conselho, mas eu sou suplente, eu não tenho direito a voto. Então a gente meio que tem que negociar. Quando a gente viu, por exemplo, no próprio resultado do FIC, que é interessante é que houvesse uma distribuição
de certa forma, justando recursos por área. E se você não tem alguém dentro do audiovisual, dentro da decisão do não, o audiovisual deixa aprovar num projeto, tá bom, né? Apareceu lá o audiovisual, não, a gente quer uma divisão, porque a gente sabe que outras áreas pleiteiam muito mais esse recurso. Então, tem essa previsão, vai para a reunião do conselho acontece ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando há necessidade, ou seja, quase toda semana, por conta desses editais, porque online a gente tem quase toda semana uma reunião do conselho para trazer essas pautas, essa discussão, e é isso. O que acontece? As decisões, elas são tomadas ali, sabe? Assim, o conselho tem o poder de bater o martelo sobre as decisões. Então, se eles falarem assim, esse recurso da Audiblanc a gente quer que seja só para quem não acessou. Ok, é isso, é voto da maioria do conselho, vai ser assim, não, quem já acessou pode entrar também, vamos fazer por mérito de projeto, ok, sabe? Então, essas decisões, elas realmente são importantes. E quando a gente fala da questão do sistema, do plano, dessas políticas, é para que haja essa organização de que a gente não tenha o centralismo democrático, ou seja, que o Estado tome sobre todas as decisões sem olhar qual que é a realidade do setor. Então, assim, já quase que fazendo um apelo e agradecendo também a oportunidade de vocês, aí, porque a gente sabe o quanto vocês, acho que a maioria de vocês são professores e vieram de outros estados e de outro momento, a gente ainda é um estado muito novo e ainda está engatilhando nesses processos de construção, né? Então, assim, é importante a gente pensar no plano setorial do audiovisual, é importante a gente pensar na questão do mecenato, é importante que a gente tenha essa participação. O Estado ganhou muito com a criação do curso do audiovisual, porque uma deficiência que a gente tem aqui muito grande é a questão da mão de obra, né? A questão da formação, da mão de obra. Então, realmente, o curso vem para somar com a construção do audiovisual do Estado e apelar de novo, pedir, né, a participação de vocês, enquanto sociedade civil organizada, como o Lívia falou, manda para prêmio, manda para... A gente teve no edital emergencial, acho que a participação de alguns acadêmicos do curso, ficamos super felizes com isso, né? Eles entraram lá com propostas de roteiro, alguns projetos. Para vocês terem uma ideia, no emergencial eu avaliei 97 projetos em 15 dias, porque era uma coisa que era emergencial, então a gente tinha, né, que fazer esse corre. Então, assim, esses emergenciais acaba assim, a gente vendo uma demanda que existe, né? E isso é muito interessante, porque daí a gente consegue cobrar e reformular. Então, é isso, vai entrar em discussão no conselho, e aí a participação da sociedade civil para dizer como o emergencial 1, que é recurso só do Estado, e como o recurso que sobrou da Lei Aldir Blanc, que pode ser aplicado agora até o final desse ano, vai voltar para as ações de cultura do Estado. E aí, pessoal, vocês têm perguntas, pessoal? Senão eu continuo aqui. Oi, Dani? Vai, Dani. Você tem outra, Júlio? Não, mas vai você, vai você. Bom dia para todo mundo. Muito bom essa conversa daqui. Acho que tem uma dimensão do audiovisual que passa muito pelo nosso desejo, pelo nosso processo de criação, que é individual, né, e particular de cada um. Mas é preciso amadurecer no setor e entender que, para além dessa perspectiva criativa inicial, existe todo um caminho que os nossos desejos têm que percorrer para que possam ser realizados, né? E uma das instâncias muito importantes para isso é, efetivamente, essa construção de políticas públicas, né? Que isso tudo que o pessoal trouxe para a gente, Marinette, a Ângela e o Lisber, né? Mas eu estou aqui pensando, Lisber, se você poderia deixar um pouco mais claro, assim, mais didático, como é que faz para participar, né? Então, quem tiver interessado, porque tem os conselhos, eles funcionam com entidades de classe, mas não sou uma entidade, sou uma pessoa física, e como é que eu faço? Se você puder explicar para a gente, você acha que seria bacana isso? Assim? Pois é, você chegou a mencionar que haveria a possibilidade, de repente, algum acadêmico participar, quem sabe, do colegiado, né? E aí, como é que isso seria possível, de fato, na prática, né? Bacana. Bom, eu e a Lisandra, a gente está assumindo a coordenação do colegiado, a gente está ainda se sintonizando aí com as demandas da classe para poder estar tocando os trabalhos. Já faz mais ou menos uma semana que a gente foi eleito.
a princípio, na verdade, a entrada do colegiado é a coisa mais simples do mundo. É um grupo de WhatsApp, né? Nossa ferramenta de comunicação mais ativa é o grupo de WhatsApp. Agora que eu e a Lisandra assumimos, é provável que a gente abra uma página no Instagram, no Facebook, para melhorar as nossas comunicações. Então, a princípio, para participar, é entrar no grupo do WhatsApp do nosso colegiado. Tem o colegiado estadual, que é o que a gente está envolvido, e tem o colegiado municipal, que é uma outra galera, que é uma outra coordenação. O que a gente pode fazer? Os acadêmicos que tiverem interesse em entrar no grupo, pode estar, de repente, passando uma lista para você, Júlio, quem se interessar, e aí você passa para mim e eu adiciono todo mundo no grupo. Tá? Lembrando que eu e a Lisandra, a gente está assumindo agora, a gente ainda está organizando as coisas. Em breve a gente vai estar começando, de fato, a estar publicando mais informações no grupo, para reuniões, enfim, discussões que a gente pontuou aqui, certo? Então, não tem muita burocracia, não. É só mandar o número do telefone que a gente adiciona no grupo de WhatsApp. Enquanto a gente estiver em pandemia, essa é a nossa única fonte assim, de conexão, né? O grupo de WhatsApp e as reuniões online. Só reforçando, aproveitando que estou com a palavra, na minha experiência pessoal, foi muito importante entender dessa parte de editais, ler editais, entender o que é sector, o que é fundação de cultura. Meu primeiro curta-metragem, meu primeiro média-metragem só conseguiu sair do papel por conta disso, né? Eu estudei o que vocês estão estudando, roteiro, direção, produção, etc, etc, etc. Mas quando eu me vi com o meu projeto, eu percebi que ou eu entendia dessa parte, ou simplesmente não ia acontecer, porque na minha realidade eu não tinha nenhum produtor para pegar o meu projeto, fazer orçamento, escrever nos editais, etc. Então, assim, quem está numa situação parecida, eu recomendo que leia esses livros que a gente colocou aí no chat, assista palestras, lives que falam sobre essa questão de elaboração de projetos, se aproxima da gente no colegiado, porque só dessa maneira é que vocês vão conseguir ver os seus projetos saindo do papel com um investimento público, né, com fomento direto. Então, é importante saber disso, ou estar do lado de alguém, fazer parceria com alguém que tenha esse gosto por essa parte de produção e entenda de elaboração de projetos. Tá? Os links já estão no chat, agora deu certo. Tá? Coloquei uma live de Instagram explicando como que se elabora projeto aqui para o Estado. Coloquei 2 livros, um sobre incentivo à cultura e outro sobre produção. E coloquei também os sites da Fundação de Cultura e da Sectur, para quem quiser entender mais dessas 2 instituições. Tá bom? Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar. Só queria tirar uma foto com a galera, se a turma que tiver tímida, que não está com a câmera aberta, se puder abrir, a gente vai fazer uma foto aqui com todo mundo sorrindo, para poder publicar e compartilhar aí no nosso grupo do colegiado. Galerinha, abra a câmera, por favor. Já tem gente abrindo. Maurílio, Rômulo, Luna, Bruna, Isabelle. Thiago. Só 4 aí para abrir a câmera. Bruna. Vamos lá, galera. Acho que os outros 4 são tímidos ou não podem abrir a câmera, né? Então vamos lá, galera. Todo mundo olhando para a câmera, sorrindo. Beleza, deixa eu salvar aqui. É isso. Alguém tem uma pergunta, mais algum comentário? Marinete, Ângela, professores, acadêmicos? Fechou? Bom, só colocar aqui à disposição, tá, gente? O Museu da Imagem do Som aqui, fiquem... a casa é de vocês, na verdade. Sejam
sempre muito bem-vindos. Participei da programação, tá? Principalmente dos 2 concursos que a gente lançou essa semana, tá? A gente teve que reabrir realmente pela baixa o número de inscritos que teve. E o Cineaves, que é super bacana, até na primeira edição, quem ganhou o primeiro lugar foi um professor da UFMS, aí, que ele filmou todo o processo de um passarinho no quintal da casa dele, assim, coisa mais linda. E aí pedir a participação para vocês nas atividades e colocar à disposição aqui o Museu da Imagem do Som. Tá bom? Obrigada. Bom, é isso aí, galera. Espero que tenha sido útil, tá? Foi uma apresentação para a gente poder estar informando mais todo mundo sobre o quadro aí do audiovisual no nosso estado. Quem tiver interesse em participar do WhatsApp do colegiado, manda os contatos, manda o telefone para o professor Júlio, que ele repassa para mim e eu adiciono tudo, tá bom? Obrigado a todos vocês e estamos aí. Tchau, tchau, gente. Valeu.